Seja bem-vindo ao podcast Juízo e Sabedoria. Tema: O Sermão do Monte. Produção: Juízo e Sabedoria. Publicação: Editora Fortes. Apresentamos inicialmente o conteúdo bíblico e interpretações, em seguida as reflexões sobre o tema. Capítulo 19. A porta estreita e os dois caminhos. Escolhas que revelam destinos. Mateus 7, 13 a 14. Introdução. O Sermão do Monte não é apenas uma bela coleção de ideias morais. É uma convocação radical à mudança de vida. Agora Jesus nos confronta com a necessidade de uma escolha pessoal e corajosa. Não basta admirar os ensinamentos. É preciso entrar pela porta estreita e caminhar o caminho apertado, se quisermos viver o reino de Deus. Texto bíblico, Mateus 7, 13 a 14, NVI. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Análise e interpretação. 1. Duas portas, dois caminhos, dois destinos. Jesus usa uma metáfora de viagem. Porta larga, caminho amplo, muitos caminham por ele, perdição. Porta estreita, caminho apertado, poucos o encontram, vida verdadeira. Essa estrutura dual é uma forma hebraica clássica de sabedoria, mas aqui ela exige uma decisão espiritual real. 2. Entrem pela porta estreita, versículo 13. Jesus não sugere, ele ordena: entrem. É uma convocação pessoal e urgente. Essa porta é estreita porque exige arrependimento, rendimento de si mesmo, obediência radical, desapego do ego. Ela é estreita, mas é a única que leva à vida verdadeira. 3. Muitos entram pela porta larga. O caminho largo é confortável, popular, cheio de liberdade aparente, mas sem direção eterna. É o caminho da autonomia sem submissão, do eu acima de Deus, da religião sem cruz. Jesus não está falando apenas de pessoas más, mas de todos os que rejeitam a vida do reino por conveniência ou medo da entrega. 4. Poucos a encontram. Versículo 14. Isso não significa que o céu será vazio, mas que viver o reino exige uma busca consciente e contra a corrente do mundo. É mais fácil seguir a multidão do que seguir o Mestre. A porta estreita pode ser difícil de passar, mas o caminho que ela abre é cheio de propósito, paz e plenitude eterna. Conexões interdisciplinares. Na filosofia existencial, a vida autêntica exige escolha consciente. Kierkegaard dizia que a fé é um salto, não uma herança. Na psicologia do comportamento, o caminho estreito é o da autodisciplina, do propósito, da renúncia ao prazer imediato por um bem maior. Na sociologia da cultura, a cultura de massa empurra para o caminho largo, superficial, acelerado e sem reflexão. Jesus convida ao oposto: profundidade, renúncia e foco. Aplicações práticas. Reavalie suas escolhas diárias. Elas estão alinhadas com o reino ou com o fluxo do mundo? Não confunda popularidade com verdade. Muitos aplausos não garantem o caminho certo. Ore: Senhor, ajuda-me a passar pela porta estreita, mesmo que custe minha zona de conforto. Busque pessoas que estejam caminhando no mesmo caminho estreito. Comunidade é essencial. Ilustração. Conta-se que um homem diante de duas trilhas em uma montanha perguntou ao guia: qual leva ao topo? O guia respondeu: a mais íngreme, a mais deserta, mas também a mais segura. Assim é o caminho do reino: estreito, mas verdadeiro; difícil, mas eterno. Conclusão. A vida cristã não é sobre ser admirador de Jesus. É sobre escolher segui-lo com todo o coração. O caminho da vida começa com uma porta apertada, mas leva a um destino glorioso. E você?
Qual porta escolheu? Qual caminho está trilhando? Pergunta para reflexão. Em quais áreas da sua vida você ainda está tentando caminhar pelo caminho amplo? O que precisa ser deixado hoje para entrar pela porta estreita de Jesus? Agora vamos ouvir as reflexões sobre o conteúdo apresentado. Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma passagem bem conhecida, mas super profunda do Sermão do Monte. É Mateus 7, versículos 13 e 14. Isso mesmo, aquela imagem forte das duas portas, né? Dois caminhos opostos. Exato, e a gente está com um material aqui, um estudo bem detalhado sobre esses versículos, e o nosso objetivo é tentar, desemaranhar o que Jesus quis dizer com essa escolha tão radical que ele apresenta ali. Uma convocação bem direta à mudança, né? A fonte que a gente analisou deixa isso claro. Sim, a imagem central é essa. Tem duas portas, tem dois caminhos bem diferentes e levam para dois destinos finais. Fica óbvio que, existe uma decisão importante a ser feita. Urgente até. Urgente, boa palavra. Então a metáfora básica que está no texto é porta larga, caminho espaçoso. O mais popular, né? O que atrai muita gente. Isso, fácil de seguir aparentemente, mas o texto diz que leva à perdição. E do outro lado tem a porta estreita e o caminho apertado. Difícil, poucos acham, mas esse leva à vida. Exato. E um ponto fundamental que o estudo levanta é que isso não é, uma sugestão qualquer. É uma ordem mesmo. Entrem. Jesus está chamando para uma ação. Uma ação decisiva. Isso. E essa estrutura de dois caminhos contrastantes, isso é bem típico da sabedoria hebraica, né? Mas aqui Jesus usa para exigir uma decisão espiritual muito, muito pessoal. E na hora. Não é só teoria. É para fazer algo. Exatamente, não fica só no campo das ideias. Tá, mas o que exatamente torna essa porta estreita e o caminho apertado? O que a nossa análise diz sobre isso? Então, o estudo detalha bem isso. A estreiteza vem das exigências do reino de Deus. Tipo arrependimento sincero, que é mais que pedir desculpa, é mudar a rota mesmo, sabe? A rendição do nosso controle, o tal negar a si mesmo. Abrir mão do controle. Isso já é apertado. Pois é. E tem mais. Obediência radical ao que Jesus ensinou, desapego do ego, das coisas que o mundo valoriza. É estreita porque vai contra a nossa tendência natural, né? A gente gosta do conforto, da autonomia. Entendi. Então não é só uma dificuldade física, é uma transformação interna mesmo, um deixar coisas para trás. Isso, uma renúncia consciente. E o caminho largo, como ele é descrito nesse material? O caminho largo, ele é apresentado como o caminho da conveniência, sabe? Do conformismo. O famoso deixa a vida me levar? Mais ou menos isso. Aquele que não exige muito esforço, que vai com a maioria. A fonte até ressalta que ele representa essa busca por autonomia, mas sem submissão a Deus. É a religiosidade mais superficial, talvez. Aquela que até admira Jesus, mas não o segue de verdade. Uma fé sem cruz, como diz o estudo. E um ponto que achei bem interessante na análise, não se refere só àquelas pessoas que a gente considera mais, mas a todo mundo que, por comodidade, ou por medo de se entregar de verdade, ou só por ir com a boiada mesmo, acaba não vivendo a vida radical que o reino propõe. Isso é forte. E essa ideia de seguir a multidão, a fonte conecta isso com algo mais amplo, na sociedade. Sim. A análise faz um paralelo bem legal com a sociologia, com a cultura de massa. Muitas vezes, a cultura empurra a gente para o superficial, para o mais fácil, para o que está na moda, né? Verdade. E isso seria uma expressão desse caminho largo. Aquela pressão para se encaixar, para não ser o diferente. É real isso. Faz todo sentido. E aquela parte que diz, são poucos os que a encontram. A porta estreita, no caso. Como o estudo interpreta isso? Quer dizer que, pouca gente vai ser salva no final? Então, a interpretação que prevalece na fonte não foca tanto no número final de pessoas, sabe? Mas na dificuldade da busca e da permanência nesse caminho. Entendi. O foco é na jornada. Exato. Viver segundo os princípios do Enyo exige uma escolha consciente, ativa. E muitas vezes é ir contra a maré, contra a cultura dominante. É mais fácil seguir a multidão, né? Com certeza. Por isso que encontrar e depois entrar pela porta estreita exige esforço e intenção.
Não é algo que acontece por acaso. Então a ênfase está nessa escolha ativa, na natureza da jornada mesmo. Perfeito. E aí o estudo traz umas conexões bem interessantes para pensar. Quais? Menciona, por exemplo, como essa ideia de escolha pessoal, ativa, ecoa lá na filosofia existencial, tipo Kierkegaard, que via a fé como um salto individual, não algo passivo. Interessante. Conexões. Faz pensar mesmo. E o ponto central é que essa escolha, apesar de difícil, é apresentada como a única que leva a um propósito de verdade, a uma paz genuína. Não é um sofrimento sem sentido. Lembro que a fonte usou uma ilustração que me marcou bastante, a do Guia da Montanha. Você lembra? Ah, sim. Muito boa essa analogia. O guia que aponta aquela trilha mais íngreme, menos batida, como a mais segura, a verdadeira para chegar no topo da montanha. Exato. Uma imagem forte para o caminho do reino. E a partir daí o estudo até sugere umas coisas práticas, né? Sim, tipo reavaliar sempre nossas escolhas, não confundir popularidade com verdade. Isso. E a importância de buscar comunidade, né? Estar junto com outros que também estão tentando trilhar esse caminho mais exigente. Sozinho é mais difícil. Com certeza. Então acho que para a gente resumir o que a gente tirou dessa análise, a mensagem principal de Mateus 7, 13 e 14 não é só para a gente admirar Jesus de longe, né? De jeito nenhum. É sobre tomar uma decisão ativa, radical mesmo, de seguir ele. Começa com uma escolha que exige a porta estreita, mas é o caminho que ele aponta como o que leva para a vida plena. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Um convite que a própria fonte faz. Qual seria? Em que áreas da nossa vida, talvez, a gente ainda esteja escolhendo a conveniência do caminho largo? O que, sabe, especificamente a gente precisaria deixar para trás hoje para poder entrar de verdade e caminhar pela porta estreita que Jesus convida?